Olá, meu nome é Mônica Sanches, eu sou biomédica, trabalho com assuntos regulatórios para produtos médicos, Anvisa e vigilância sanitária. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre responsabilidade técnica, o que é ser um responsável técnico e quais suas responsabilidades na empresa que ele foi contratado e que ele vai passar a assinar. Então, primeiro de tudo, eu vou falar para vocês que a importadora de produtos médicos, para ela ter a sua licença sanitária, ela precisa ter um responsável técnico. Esse profissional pode ser das áreas enfermagem, biomedicina, biólogo, farmacêutico. Eles precisam estar formados, precisam ter o seu conselho regional com registro ativo. Primeiro passo é esse: estar formado e ter o seu CR ativo, conselho regional. A empresa, quando for contratar esse profissional, vai fazer ou um contrato ou um registro em carteira com responsabilidade técnica. Após esse registro, você tem que dar entrada no seu conselho regional, você como profissional, e a empresa vai fazer um cadastro nesse conselho regional e vai passar a estar sob sua responsabilidade. Então, perante ao Conselho Regional de Classe, você será o responsável por essa empresa e depois, para a vigilância sanitária, você vai mandar cópia do certificado de regularidade técnica da empresa, do seu certificado de responsável técnico, e você vai passar a assinar pela empresa. E o que isso significa? Muitas vezes, muitos profissionais não têm ideia do que é ser o responsável técnico. Não é apenas uma assinatura, não é apenas o seu nome. É você que tem que estar lá, você tem que acompanhar essa empresa, saber o que a empresa está fazendo e ficar atento para que sejam respeitadas as normas da vigilância sanitária. Uma vez que você assina por essa empresa, você é responsável por essa empresa e pelos produtos comercializados por ela para todo o Brasil, não só o que está dentro da sua empresa. Então, por exemplo, se você importa um produto, a partir do momento que o produto chegou da importação na sua empresa, você, o responsável técnico, vai ser responsável por esse produto. Se esse produto tiver sobre seu registro, ou seja, para que o produto possa ser importado e comercializado, primeiro ele deve ter o seu registro na Anvisa. Em outro vídeo eu explico para vocês sobre registro, sobre como montar processo, enfim. Mas nesse momento só precisamos saber que o produto médico precisa ter o seu registro aprovado na Anvisa. E a empresa que faz o registro em seu nome passa a ser o detentor do registro. Então, o detentor do registro no Brasil tem o seu responsável técnico. Essa empresa que é detentora pode fazer a importação ou não. Pode ser feita a importação por um distribuidor importador, desde que aprovado pelo detentor do registro. Então, se você é o responsável técnico desse importador, mesmo que não seja o registro em nome da sua empresa, você passa a ser responsável pelo produto que chegou na sua empresa. Por isso, você tem que estar seguindo a legislação, tanto para transportar esse produto, receber e ver se tem alguma avaria, se tem algum problema no produto, aprovar para estoque, fazer depois separação do pedido e envio de formas seguras e de acordo com a legislação. Se esse produto for, por exemplo, para um hospital, se ele estiver consignado para esse hospital, você continua sendo responsável por este produto lá no hospital consignado. Se houver qualquer problema do produto com o paciente, o primeiro a ser chamado vai ser o distribuidor que fez a venda. Portanto, o responsável técnico do distribuidor que fez a venda. Se for detectado que houve um problema de produto, o detentor do registro deve ser chamado. Se for um problema, por exemplo, de má estocagem,
É você que vai responder por isso. O responsável técnico do distribuidor que vendeu para aquele hospital. Então, eu estou falando tudo isso para mostrar para vocês a importância de ser o responsável técnico, a importância de ter este cargo. Tudo que acontecer na empresa após a sua assunção de responsável técnico, RT, tudo que acontecer nessa empresa vai ser de sua responsabilidade, sua e do responsável legal. Então, mesmo que o vendedor tenha feito promessas que não vão ser cumpridas, é você que vai responder. Por isso é importante você ter as senhas de acesso para o site da Anvisa, por exemplo. Se houver a necessidade de fazer alguma alteração no site, nos dados cadastrais da empresa, ou mesmo fazer registro se houver a necessidade. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o responsável técnico é contratado e ele não tem ideia da sua responsabilidade. E ele não sabe que ele passa a assinar pela empresa, então ele vai responder por qualquer problema. Por exemplo, se houver falsificação de produto, o produto falsificado, ele não vai poder ser de sua responsabilidade, mas você que estava com o produto, com o rótulo com o seu nome, vai ser responsável por fazer a investigação e comprovar a falsidade do produto para que você seja isento. Porque em caso de houver algum risco para o paciente ou de ter acontecido algum problema com o paciente, a sua empresa vai ser acionada e você, responsável técnico, é que vai ter que responder. É importante ficar muito claro isso. O responsável técnico precisa estar ciente e envolvido com todas as ações da empresa. É o responsável técnico que vai responder, inclusive criminalmente, se houver algum problema com o produto, qualquer tipo de problema. Eu já falei em vídeos anteriores sobre a minha experiência em ser responsável técnica. A primeira empresa que eu trabalhei, a primeira inspeção da vigilância sanitária que eu recebi, eu fiquei muito nervosa, porque eu não tinha experiência alguma, eu não sabia como agir, como receber os fiscais, eu não sabia nem legislação para ver se o meu estoque estava correto ou não está correto. Eu tinha acabado de ser contratada e sem nenhuma experiência. E naquela época eu não tinha noção, assim como eu estou falando para vocês, que o responsável técnico responde pela empresa, naquela época eu não fazia ideia, eu fui descobrir depois, fiz muitos cursos para aprender sobre responsabilidade técnica para produtos médicos. E naquele dia eu fiquei muito nervosa, eu passei a minha inexperiência toda para eles perceberam totalmente que eu era leiga. E eu tive a sorte de ter bons fiscais que me receberam, me explicaram muita coisa. E o estoque, ele estava tudo conforme, então eu não tive nenhum problema. Era uma renovação da licença sanitária e a renovação foi feita, não foi encontrado nenhum problema. Agora, naquele momento, se tivesse tido algum problema, se tivesse encontrado alguma coisa, eu não saberia nem o que responder, eu não saberia nem o que falar para eles. Então, com esse vídeo, eu pretendo trazer esclarecimento para vocês. Deixar essa mensagem para quem está iniciando a carreira em produtos, para quem está iniciando a carreira em assuntos regulatórios, responsabilidade técnica, vigilância sanitária. Você precisa saber que não é só assinar. Você precisa saber que você é responsável pelo estoque, mas você não é responsável por ficar separando material, separando pedido, contando estoque. Você não precisa fazer essa função. Você pode fazer essa função se for uma coisa acumulada, que eles passaram, além de ser responsável técnico, você será responsável pelo estoque, e isso acontece muito. Assim como, além de ser responsável técnico, você vai ser do comercial e vai fazer venda. Acontece muito também. Suporte técnico para uma venda, por exemplo.
Saber explicar sobre o produto pro médico que tiver alguma dúvida. Empresas pequenas costumam ter esse tipo de dupla função. Isso é normal e é comum. Empresas maiores não costumam ter esse tipo de acúmulo de função. E eu tô falando tudo isso para que você saiba que a responsabilidade por toda a parte de fluxo de recebimento de produto, estoque de produto e o transporte é da empresa distribuidora e é sua responsável técnico. Por exemplo, quando eu trabalhava numa multinacional e fui fazer uma alteração de endereço, na primeira inspeção estava tudo certo, tudo dentro da legislação, mas eles detectaram que o fluxo poderia ser melhor. Então, eu recebia o produto, por exemplo, pela direita, e aí eles achavam que lá na frente cruzava com a passagem do produto equipamento para assistência técnica, e aí não queriam esse tipo de fluxo, tivemos que reorganizar todo o fluxo. Não houve nenhum problema estrutural, era só de sistema da qualidade mesmo, redesenhar fluxo e mudar alguns armários de lugar. É importante você saber que o responsável técnico ele tem que estar presente durante a inspeção. E na ausência do responsável técnico, você pode ter o responsável técnico substituto, independente se for um ou dois, vai depender do tamanho do porte e do horário de funcionamento da empresa. Mas o mais indicado é que tenha pelo menos um responsável técnico e um substituto, porque quando um for viajar ou quando por algum motivo tiver de férias ou doente, o outro assume, certo? E até para ilustrar um pouquinho, eu fui fazer uma inspeção de boas práticas para Anvisa, numa planta fora do país. Então eu fiz uma viagem internacional, fizemos 2 plantas e emendei com as reuniões da empresa, então eu fiquei 20 dias fora do Brasil. E durante a minha estada fora, eis que a vigilância sanitária aparece e eu não estava na empresa. Era também renovação da licença, a licença é renovada anualmente, então eles iam todos os anos. E eles chegaram na empresa, eu não estava, e por conta do fuso, eu não estava trabalhando fora do Brasil, eu estava no meu momento de lazer, e pude receber a chamada e orientar a responsável técnica substituta. Ela estava a par do que eu estava fazendo, ainda assim ela não tinha 100% de todo o conhecimento, porque era eu que fazia. Então eu orientei, eu sempre deixei preparado, eu chamo de a pasta da vigilância sanitária. Então nessa pasta eu coloco os documentos que eu já sei que o fiscal vai pedir, e na outra pasta ao lado do sistema da qualidade. Orientei, expliquei onde estavam as 2 pastas, ela mostrou para o fiscal, ele se satisfez, como ela era responsável técnica substituta, ela podia assinar também na minha ausência, e felizmente deu tudo certo. Então, por que deu tudo certo? Porque eu estava preparada, porque eu sabia a legislação, sabia o que eles iam pedir. A responsável substituta também estava preparada, também estava apta a recebê-los. E aí no final deu tudo certo. Já numa outra ocasião, já numa outra multinacional que eu trabalhei, o resultado foi diferente. Eu não tinha uma responsável técnica substituta, eu dei entrada na renovação da licença sanitária e eu estava com uma viagem marcada para fora do país de novo. E eu recebi o telefonema avisando que eles viriam na semana seguinte. Portanto, eu não fui viajar. Tive que adiar minha passagem, adiar minha estadia. Eu ia viajar a trabalho e não fui. Era um evento anual da empresa. Todos os meus amigos foram e eu fiquei, porque eu não tinha uma responsável técnica substituta. Os fiscais vieram, eles não avisam o dia exato, eu só sabia que viriam naquela semana, vieram. Nessa altura eu já os conhecia, assim, não amigos, mas conhecidos. Então eu já sabia o que eles iam pedir, já deixei tudo separadinho, tava tudo bonitinho.
E a auditoria foi um sucesso, não tivemos nenhum problema. Mas eu não fui fazer a minha viagem de final de ano aliás, era acho que começo de ano, para confraternizar com os meus colegas da empresa. Enfim, é isso. Ser responsável técnico é isso. Você tem que ter essa ciência e esse conhecimento de que você responde por tudo. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho como que a gente deve se comportar durante uma fiscalização. Então, a vigilância se anuncia, informa que ela vai chegar, né? Ela bate a sua porta e você tem que recebê-los. Primeiro, os fiscais, eles nunca sabem como vão ser recebidos na empresa. Tem empresas que recebem muito bem e tem empresas que não recebem tão bem assim. Então, eles já chegam também de cara fechada, inseguros. Eles não sabem como vão ser recebidos. E a dica que eu tenho para passar para vocês é que não se assustem por isso. Eles estão ali trabalhando, cumprindo suas funções, mas eles também são pessoas normais, têm suas vidas, têm os seus horários a serem cumpridos, relatórios a serem entregados, prazos, enfim, são profissionais também, tanto quanto você. Então a primeira dica é: não se assuste com a cara mais fechada deles. Seja receptivo, esteja preparado. Se você atendê-los com um bom sorriso e um bom papo, provavelmente eles vão retribuir o seu bom sorriso e o seu bom papo. Mesmo que no decorrer da auditoria apareça algum imprevisto, eles detectem alguma falha sua, não tente confrontá-los, a menos que você veja que eles estão totalmente errados, mas normalmente na conversa você já consegue conversar com eles. Se você souber estudar a legislação, quando eles fizerem um apontamento, você vai saber se eles estão corretos ou não. Muitas vezes, por você estar trabalhando todos os dias ali na empresa, mesmo sabendo legislação, acaba passando uma coisa ou duas que você não percebeu. Então, durante a inspeção, eles estão mais treinados do que você, eles veem em várias empresas todos os dias, então eles podem detectar uma coisa que você não tinha visto e eles podem ter razão. Isso pode gerar um auto de infração, mas receber um auto de infração não é o fim do mundo, não precise ficar com medo de receber um auto de infração. Então eu diria assim, quando você vai receber a inspeção da vigilância sanitária, não tente ser mais do que ninguém, seja você, demonstre que você sabe legislação, que você não está despreparado, mas não queira nunca, jamais, demonstrar que você sabe mais do que o fiscal. Essa é uma tática de combate que eu acho que não vale a pena. Ao invés de você receber boa vontade e você receber instruções de como resolver o seu problema, você vai receber de volta um feedback negativo, né? Ele vai fechar a cara, ele não vai aceitar suas sugestões e provavelmente vai ser um combate inevitável com o resultado de um auto de infração. Mas eu vou te falar com alguns anos de experiência, receber um auto de infração de um fiscal da vigilância sanitária, te orientando como responder a esse auto, te orientando o que você deve fazer, o passo a passo, é muito melhor do que você receber um auto de infração de um fiscal bravo com você, mal-humorado e querendo ir embora logo para casa, encerrar aquele assunto que tá tudo ruim para ele ali. Eu te falo por experiência, não vale a pena. Então ficar nervoso é normal, mas seja cordial e educado. Isso vale para a vida, para tudo, mas para uma inspeção também vale. Essa dica é muito boa. Quando eles detectam que tem algum problema, não é que imediatamente ele vai te dar um auto de infração, vai lacrar, fechar o seu estoque. Não, isso é em último caso. Primeiro eles vão conversar, eles vão ver se o que você tem ali é uma falta grave ou é uma falta pequena, se você pode simplesmente apresentar a sua defesa em 15 dias, ou se realmente você cometeu uma infração sanitária e vai receber o auto de infração. E isso ainda não quer nem dizer que você vai receber uma multa. Tem muita diferença entre auto de infração e multa,
tá certo? Se ele detectar que teve algum problema e ele for te passar o auto de infração, você, RT, responsável pela empresa, pelo produto, é que vai ter que assinar. Provavelmente junto com o responsável legal, mas na ausência do responsável legal, é o RT que assina. E digo mais, o RT ou RT substituto. Além desses dois, ninguém mais pode assinar por ele. O responsável legal, ele pode ter uma procuração e o seu procurador pode assinar por ele, o responsável técnico não. Por isso, a dica sempre que puder ter mais de um responsável técnico na empresa, para você não ficar como eu, presa sem poder viajar para fora porque tinha que receber a inspeção. Mesmo que você receba o auto de infração, pode ser, por exemplo, um problema de rotulagem. A gente tem a legislação brasileira, a gente tem que seguir a legislação, tem que apresentar o rótulo de acordo com as informações obrigatórias pela Anvisa. E às vezes você tá ali tão no seu dia a dia que você acaba não percebendo uma informação que não estava no rótulo, por exemplo. O fiscal ele pode, por exemplo, segregar só uma parte dos produtos que estão com problema de rótulo e liberar todo o resto do seu estoque. Ou ele pode não gostar da sua atitude e não querer você e fechar o seu estoque inteiro só por conta de alguns produtos que estavam com problema de rótulo. Por isso a postura do RT é fundamental numa discussão, num argumento. Por outro lado, o fiscal pode exigir de você uma coisa que não está em legislação. E se você conhecer a legislação, conversando numa boa com ele, você pode mostrar para ele que você cumpre com a legislação e o que ele está pedindo não está baseado em nenhuma legislação. E nesse caso, ele pode ou não aceitar a sua argumentação. Por isso que uma boa conversa é sempre melhor, infinitamente melhor. Voltando em rotulagem, é importante você saber que o rótulo em português ele tem que trazer as informações do detentor do registro, ou seja, sendo produto nacional ou importado, não importa, o detentor do registro é que é responsável pelo produto no Brasil. Então tem que ter as informações do detentor do registro, com o nome da empresa, endereço, o responsável técnico deles. E também é ideal informar o nome do distribuidor que está vendendo para o hospital, com o responsável técnico desse distribuidor. Essas informações são muito importantes para, no caso de houver algum problema de produto no campo, né, que a gente fala no hospital ou na clínica médica ou odontológica, dependendo do tipo de produto, ele saber para quem que ele vai ligar, para quem que ele vai reclamar. Por isso essas informações são mandatórias. Agora falando para vocês sobre rótulo em português. A RDC 181 de 2001 da Anvisa, ela tem um roteiro de como os produtos devem ser registrados, quais documentos apresentados e como devem ser apresentados. Por exemplo, a rotulagem em português e as instruções de uso em português também. Então, a gente tem o Código do Consumidor aqui no Brasil, que ele exige que todo produto que vá ser comercializado precisa do rótulo em português. Ponto. Seja ele nacional importado, de qualquer país, tem que estar em português. Para produtos médicos, a gente segue a legislação da Anvisa e esses rótulos podem ser colocados no produto tanto fora do Brasil, lá pela fábrica, como ao chegarem aqui no Brasil. O produto chega sem o rótulo em português, é feito o desembaraço aduaneiro, o produto enviado para a empresa e dentro, assim que ele chega na empresa, vai ser feita a inspeção para ver se está tudo ok, se não houve nenhuma avaria. Depois disso ele vai ser rotulado. As informações básicas para o rótulo em português são o nome do produto, o modelo, data de fabricação e de validade, as informações do importador distribuidor com o responsável técnico, o número do registro na Anvisa, se ele tem ou não alguma certificação, como certificação Inmetro, por exemplo, tem que colocar o selinho do Inmetro,
algumas informações de instrução de uso ou substituindo, colocando somente ler as instruções de uso. Eu vou colocar aqui para vocês, vou pedir para alguém colocar aqui para vocês a cópia do que fala a legislação, só para vocês visualizarem melhor o que eu estou falando. Então, como eu já expliquei, o rótulo pode ser feito aqui no Brasil, mas em hipótese alguma, o produto pode ser vendido sem as informações em português. Algumas empresas fazem rotulagem multilingual, então elas trazem tanto o inglês como o português, como o francês, espanhol, e pode ser feito dessa maneira sim, não tem nenhum empecilho, desde que esteja identificada a informação em português e que atenda às normas aqui brasileiras, contando as informações que eu passei aqui para vocês. Além disso, tem as instruções de uso. As instruções de uso, elas também têm obrigatoriamente que estar em português, português brasileiro, porque tem o português de Portugal, que é um pouquinho diferente, mas a nossa legislação pede o português brasileiro. E no final, ou no início, em algum momento da instrução de uso, precisam conter as informações obrigatórias também, que são as informações do fabricante, nacional ou importado, o detentor do registro no Brasil com o número do registro e seu responsável técnico. Essas informações são mandatórias. E por que é importante saber sobre legislação? Eu já tive casos em que, ao chegar ao Brasil, a mercadoria estava sem a rotulagem e o fiscal não querer liberar para entrada no país. De repente era um fiscal novato, de repente alguém cobrindo umas férias, não sei. E ele queria que o rótulo estivesse em português. Mas a legislação já prevê isso e autoriza a fazer rotulagem aqui no Brasil. Portanto, eu tive que entrar com um recurso escrito, né? Uma defesa. Entrei com uma defesa, argumentando, explicando as legislações vigentes e acabou liberando o produto para estoque. Ainda assim, com um termo, porque a legislação prevê isso, um termo de responsabilidade, e depois o produto fica segregado e só é liberado para venda após a liberação do fiscal ir lá e checar se foi feita a rotulagem mesmo. Para rótulo em português, também muitas empresas usam a rotulagem multilínguas, né? E contendo o português. Também é uma experiência válida, só não pode esquecer de colocar as informações necessárias no final. O que é legal é que muitas fábricas, elas topam, elas concordam em colocar os rótulos e as informações lá fora. E aí, essa parte de montar instrução de uso em português, colocar as informações, são trocas de e-mails e reuniões com as fábricas, mas é uma troca de experiência muito válida. Você aprender a fazer a rotulagem para vários países é uma coisa muito válida.